Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia Cunha, a doutora mamãe, e hoje nós vamos falar sobre a origem da vida. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e aí também ativar o sininho de notificação. Vem comigo. Quando a Terra se formou, há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, não havia vida nenhuma aqui. A vida apareceu alguns milhões de anos depois na água. A origem da vida é um dos assuntos que mais incitam a curiosidade das pessoas. Será que a primeira forma de vida surgiu em nosso planeta ou chegou aqui após ser formada? Será que a vida foi criada por ação divina? A Terra primitiva possuía condições necessárias para a formação da vida? Encontramos essas respostas a essa pergunta no folclore de muitos povos, nas doutrinas de várias religiões e nos livros científicos. E ao comparar todas elas, percebemos que elas são bem diferentes. As principais hipóteses são chamadas de teoria da geração espontânea, teoria da biogênese, teoria criacionista, teoria da panspermia, da evolução química, e essa é a hipótese mais aceita atualmente. Na teoria da geração espontânea ou a biogênese, ela admite, em essência, o aparecimento dos seres vivos a partir da matéria bruta de maneira contínua. Essa hipótese surgiu com Aristóteles há mais de 2000 anos atrás. Para ele e seus seguidores, a matéria bruta apresentava, entre aspas, um princípio ativo responsável pela formação dos seres vivos quando as condições do meio fossem favoráveis. A ideia da geração espontânea constitui a melhor forma de explicar, por exemplo, as larvas que surgiam na carne crua exposta ao ar livre, ou os girinos que surgiam em poças de água, ou, por exemplo, o aparecimento de ratos próximos a um lixo com restos de comida. As Um médico chamado Francisco Redi, ele era médico e biólogo, lá na Itália, por volta de 1660, começou a questionar essa teoria da biogênese. Para isso, ele fez um experimento. Colocou pedaços de carne crua dentro de frascos, deixou alguns abertos, deixou alguns fechados, e em outros ele colocou apenas uma gaze em cima, que é aquele paninho que tem uns furinhos. Depois de vários dias, as larvas só apareceram na carne do frasco aberto. Red observou que as moscas colocavam ovos sobre a carne e concluiu que a geração espontânea não tinha validade, ou seja, naqueles frascos que estavam fechados, não tinha como as moscas pousarem ali e depositarem seus ovos, então não tinha como a larva aparecer. Então não tinha nenhum princípio ativo na carne que fizesse com que surgissem larvas ali, e sim as moscas que vinham e depositavam seus ovos em cima da carne. Com isso, surgiu então a teoria mais aceita, que é a biogênese, que ela admite que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Vários cientistas provaram que um ser vivo só se origina de outro ser vivo e assim contestaram a biogênese. Então não tinha como aparecer uma larva de uma carne ou ratos surgirem do lixo, e sim esses seres vivos eles surgem através de outros seres vivos, né, o pai que dá origem ao filho. No criacionismo, a teoria de que a vida teria sido criada por uma criação divina, e essa é uma teoria embasada por escritos religiosos. As principais religiões que difundem suas versões criacionistas para explicar a origem dos seres vivos na Terra são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A Bíblia Sagrada, especificamente no livro de Gênesis, explica que o homem, assim como todas as coisas, foram criados por Deus. Já na mitologia grega, o surgimento dos homens é atribuído aos titãs, moldados no barro, semelhante ao que se vê na narrativa bíblica. O criacionismo se distingue das demais teorias por ter um caráter religioso, ou seja, está fundamentado em crenças, embora alguns argumentos apresentem atributos científicos. Já as demais hipóteses para a origem da vida possuem conclusões provenientes de pesquisas científicas. A próxima teoria que a gente vai falar é a chamada teoria cosmogêmica ou
panspermia cósmica. Segundo a panspermia, a palavra grega que significa semente de todos os lugares, a vida do planeta Terra teria surgido a partir de fragmentos de vidas resistentes, como esporos, por exemplo, vindos do espaço através de meteoritos e cometas. Apesar das hipóteses para o surgimento da vida na Terra estarem relacionadas com a transferência de matéria-prima que se desenvolveram pelas condições favoráveis, existem aqueles que acreditam que a vida tem uma origem de uma civilização extraterrestre. Entretanto, essa teoria de propagação da vida não consegue explicar, por exemplo, como a vida se originou lá do local onde ela veio e como sobreviveram até chegar ao planeta Terra. E, por fim, temos a teoria da evolução química. Essa é a hipótese mais aceita para a origem da vida no nosso planeta. Segundo essa hipótese, associações entre moléculas geraram agrupamentos cada vez mais complexos até que promoveu o surgimento da vida. Naquela época, há bilhões de anos atrás, existiam componentes na atmosfera primitiva, como, por exemplo, vapor de água, amônia, hidrogênio, metano, que reagiam com descargas elétricas, né? Os raios, relâmpagos, que tinham muito naquela época. E também com a radiação proveniente principalmente do Sol e também muita atividade vulcânica. Todas essas condições fizeram então surgir moléculas orgânicas que se aglomeravam e formavam o que a gente chama de coacervados. No interior desses pequenos grupos de moléculas, que são os coacervados, ocorriam diversas reações químicas que foram se tornando mais complexos e mais estáveis, então dando origem às primeiras formas de vida. Para estudar o surgimento dessas primeiras moléculas orgânicas, um pesquisador, né, um químico chamado Stanley Miller, realizou um experimento que simulava essa atmosfera primitiva e as condições que permitiriam o surgimento das primeiras moléculas orgânicas. Então, ele utilizou materiais que continham elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, simulou a atmosfera primitiva com aquecimento, descargas elétricas, e ele conseguiu sim produzir moléculas orgânicas. Acredita-se que o primeiro ser vivo, ou seja, a primeira célula, tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Essas células tinham estrutura e funcionamento muito simples, sendo formada por uma membrana plasmática e delimitando um citoplasma, no qual estavam presentes as moléculas de ácidos nucleicos. Eles formavam uma estrutura denominada nucleoide. Células assim, organizadas dessa maneira, são denominadas de células procariotas, e os organismos que apresentam são os organismos procariontes. Na Terra atual, existem organismos descendentes dessas primeiras células, que são as bactérias e as algas azuis ou cianobactérias. Então, a partir desses procariontes anaeróbicos ancestrais, teriam derivado também os organismos com estruturas celulares mais complexas, os eucariontes, que são as nossas células. Esses apresentam células chamadas eucariotas, né, que é o que as células que nós temos. Então, o surgimento dos eucariontes deve ter ocorrido há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás. A maior parte dos organismos que vivem atualmente na Terra apresentam células eucariotas como nós, como eu disse. Assim, todos os seres vivos compartilham o mesmo ancestral. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação.